minutos, o presidente americano Donald Trump diz que mais de 100 milhões de barris de petróleo cruzaram o Estreito de Hormuz em uma missão secreta dos Estados Unidos para proteger navios comerciais. Vamos voltar a conversar ao vivo com Mariana Jangiacomo para nos trazer mais detalhes desta informação ao vivo de Washington, Mariana. Yuri, Donald Trump foi às redes sociais para dizer que no mês passado ordenou uma operação secreta para ajudar navios petroleiros a passarem pelo Estreito de Hormuz. Ele disse que os esforços deram certo, que 200 navios comerciais conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz e, por causa disso, 100 milhões de barris de petróleo conseguiram chegar ao mercado aberto. Donald Trump atribuiu, então, ao sucesso dessa operação o fato de o preço do barril do petróleo não ter chegado aos $250. Donald Trump disse que foi por isso que o preço do petróleo não subiu ainda mais, por causa dessa operação secreta que ele disse ter ordenado no mês passado. Agora, Yuri, é fato que especialistas têm tentado se debruçar sobre esse assunto para entender o porquê de o preço do petróleo não ter subido ainda mais, mesmo com as dificuldades de passagem pelo Estreito de Hormuz. O JP Morgan, por exemplo, afirma que a visibilidade, pelo menos o tráfego visível ali do Estreito de Hormuz nesse momento, chega a mais ou menos 15% do que era antes da guerra, ou seja, diminuiu muito, é claro, né? O nível de passagem dos navios pelo Estreito de Hormuz diminuiu muito, ainda assim o preço do petróleo poderia ter subido ainda mais. E aí os especialistas cogitam algumas hipóteses. Primeiro, a hipótese do petróleo clandestino, chamado assim, né? O combustível clandestino, navios carregando petróleo que podem ter desligado os transporters para não serem detectados. Também a China pode entrar nesse cálculo aí, pode ajudar a explicar isso também. A China que diminuiu as importações e começou a se voltar para o próprio estoque. Claro, tudo isso não significa também que a situação esteja estabilizada, muito pelo contrário, porque a gente vê, como a gente vem falando bastante aqui na programação, todas as complexidades dessa guerra que não deixam claro quando a situação pode melhorar no Estreito de Hormuz. Mas são hipóteses cogitadas pelos especialistas e agora, então, Donald Trump traz mais uma, que, segundo ele, foi a responsável pelo preço do petróleo não ter subido ainda mais, essa operação secreta para a passagem de navios de petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Lembrando, claro, que Donald Trump já tinha dito antes que iria garantir a segurança dos navios, algo que acabou não acontecendo, né? A gente não viu os navios, as seguradoras, as empresas que fazem esses transportes se sentindo seguras, pelo menos não publicamente, né? Para passar pelo Estreito de Hormuz com tudo que está acontecendo. E agora, um dia depois de um helicóptero dos Estados Unidos ter sido alvo de um ataque do Irã justamente na região do Estreito de Hormuz, Trump traz essa informação sobre uma operação secreta comandada por ele para fazer a segurança desses navios passando pelo estreito. Yuri. Mariana Jangiacomo, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações ao vivo de Washington. Ainda sobre Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos disse hoje que o governo americano trabalha para garantir que, abre aspas, as pessoas certas, fecha aspas, entrem no país para a Copa do Mundo. Um repórter disse a Trump no Salão Oval que algumas pessoas temem que seja cada vez mais difícil conseguir vistos para ir aos Estados Unidos ver a competição. Trump respondeu que o governo trabalha em colaboração para garantir que as pessoas certas entrem no país, palavras dele. Trump também foi questionado se vai assistir aos jogos e respondeu que sim. O presidente dos Estados Unidos afirmou que esta é a Copa mais bem-sucedida de todos os tempos e que nunca os ingressos foram vendidos tão rapidamente.